foi embora, mas o amado já. Saudade é amar um passado que ainda não passou. É recusar um presente que nos machuca. É não ver o futuro que nos convida. Saudade é sentir que existe o que não existe mais. Saudade é o inferno dos que perderam. É a dor dos que ficaram para trás. É o gosto de morte na boca dos que continuam. Só uma pessoa no mundo deseja sentir saudade, aquela que nunca amou. E esse é o maior dos sofrimentos, não ter por quem sentir saudades. Passar pela vida e não viver. O maior dos sofrimentos é nunca ter sofrido. Pronto, agora já perceberam a dificuldade do tema. O tema é então saudade, o amor que persiste. A palavra saudade vem do latim solitatem, de solidão. A palavra saudade é única na língua portuguesa e carrega uma profundidade emocional que a torna praticamente impossível de traduzir com uma única palavra em outros idiomas. Já quase todos nós ouvimos dizer que a palavra saudade é uma palavra tipicamente portuguesa, que não tem tradução noutras línguas, numa única palavra. Eles, em outros idiomas, eles conseguem se aproximar do significado da nossa palavra saudade, mas noutra língua não há uma tradução exata da palavra. A saudade descreve a mistura dos sentimentos de perda, falta, distância e amor. Não é apenas a lembrança do que já passou, é o sentimento vivo de algo ou alguém que marcou a nossa existência de forma tão intensa que continua presente no nosso coração, mesmo perante a ausência física. Quando falamos em saudade, eu sou sincera, é assim, podemos ter saudades de algo, de muitas coisas, mas associamos sempre ao luto de alguém que amamos e que perdemos, e a fase do luto o processo do luto passa por várias fases. Uma primeira fase de choque e negação, em que é mesmo isto, portanto, é a fase em que nos defrontamos com a realidade e que muitas vezes negamos o que aconteceu. Depois vem uma fase de dor intensa e de expressão emocional, que é chamada fase quase de desespero, em que não acreditamos, não queremos acreditar naquilo que aconteceu. Depois, geralmente, vem uma fase de protesto, raiva ou até de culpa, em que nesta fase, geralmente, muitas vezes podemos tentar arranjar culpados, podemos tentar ter mesmo raiva e tentar arranjar uma culpa para aquele facto ter acontecido. Depois poderá vir então uma saudade nostálgica e uma adaptação gradual à vida. E por último, quando conseguimos lá chegar, uma reconciliação e um reinvestimento na vida. A saudade é um sentimento, mas tem manifestações físicas no corpo mesmo. Pode dar, isto é só a título de curiosidade, pode dar alterações de apetite, distúrbios do sono, sintomas somáticos como uma sensação de vazio no peito, uma fadiga persistente, pode dar dores de cabeça, enxaquecas, dores musculares, alterações do sistema digestivo como náuseas e vômitos, sistemas cardiovasculares com palpitações, taquicardia, sensação de falta de ar, tensão e alterações musculares, melancolia, dificuldade de concentração e até esquecimento. Isto é só a título de curiosidade, porque apesar de ser um sentimento, tem efetivamente manifestações clínicas. É a bula da saudade, não é? É a bula da saudade. Não sabia. Então, e o que é que nos diz o Espiritismo sobre a saudade?
e acerca disto Divaldo Franco deixou-nos uma mensagem. Qualquer um de nós que sente a ausência desse ser presente, como definiu muito bem o poeta inglês de nome Stevenson, que a saudade é a presença do ser ausente e é a ausência do ser presente. Essa é a saudade. É inevitável, mas desfrutemos da própria saudade para ter a expectativa do grande encontro na imortalidade, porque somos indestrutíveis como as pedras. Podemos ser esmagados, mas o calcário especial que a reveste, mesmo em pó, brilhará, porque isto é mensagem da vida. Qualquer um. Então, segundo uma perspectiva espírita, a saudade reflete a continuidade dos laços afetivos além do plano físico, é muito mais do que um vazio ou uma dor, é a expressão viva do amor, que o amor sobrevive à separação material. Amar é um ato do espírito e não do corpo, e quando alguém parte para o mundo espiritual, o afeto não se perde, apenas se transforma. Os laços afetivos que criamos aqui permanecem connosco, e a saudade é o reflexo natural da continuidade da vida. Portanto, a saudade é um sentimento natural. Mas há duas formas de vivenciar esta saudade. Podemos vivenciá-la de uma forma saudável e consoladora, então consoladora, em que a saudade saudável aproxima os espíritos, portanto do encarnado e do desencarnado, e traz-nos lembranças edificantes, enquanto o sofrimento patológico traduz um apego doentio, prende o espírito à dor, impede a evolução e favorece obsessores. Aqui também, só para vos dar assim um panorama, temos ali a saudade saudável e o sofrimento patológico. Relativamente à natureza, na saudade saudável temos um sentimento normal e natural perante a ausência ou perda de alguém ou alguma coisa. É a expressão do amor e da memória. Enquanto no sofrimento patológico tem uma reação prolongada e intensa que ultrapassa a resposta esperada. Na duração e intensidade, na saudade saudável, aparece de forma oscilante, ondas de saudade, e tende a diminuir com o tempo. Portanto, quando é uma saudade saudável, é como se fosse uma onda. Temos picos em que temos mais saudade, depois vai aliviando um bocadinho, depois volta a ter outro pico. Enquanto no sofrimento patológico, mantemos sempre na linha de cima, portanto, não há oscilações. O impacto funcional, portanto, no nosso dia-a-dia, na saudade saudável não incapacita a pessoa para as tarefas diárias, enquanto no sofrimento patológico tem uma intensidade que causa incapacidade significativa. As emoções associadas na saudade saudável é natural que haja melancolia, nostalgia, lágrimas ocasionais, mas com períodos de conforto e aceitação. Já no sofrimento patológico há uma tristeza profunda, quase contínua, perda de esperança, pensamentos de inutilidade, culpa excessiva, ansiedade intensa, ideação até suicida e comportamentos autodestrutivos. Relativamente aos sinais externos, na saudade saudável pode haver alterações transitórias do sono, lembranças súbitas, vontade de falar sobre o ente querido, manifestações físicas leves e temporárias. Já no sofrimento patológico há uma fadiga crónica, dores sem causa médica aparente, agravamento de doenças crónicas, taquicardias persistentes, entre outros. Então, a saudade consoladora é um sentimento espontâneo de ausência que, embora reconheça a dor da separação, traz consigo paz, esperança e sentido transformador. Ao lembrarmos os nossos entes queridos com carinho, transformamos a saudade em força e em luz.
o que nos eleva espiritualmente e alcança aqueles que já partiram, envolvendo-os em vibrações de amor. Assim criamos um elo saudável que fortalece a ambos, quem ficou e quem seguiu. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz-nos o seguinte: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. O que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Assim, este capítulo do Evangelho lembra-nos de que a verdadeira consolação da saudade vem da compreensão da lei divina e do afeto que transcende a matéria. Quando entendemos a lei da imortalidade, a saudade torna-se doce, traz consigo a certeza do reencontro e a paz de saber que o amor jamais morre. Por outro lado, o apego doentio é a saudade que adoece quando não aceitamos a separação, quando nos fixamos apenas na dor e no desespero, e quando retemos mentalmente aquele que partiu. Este apego, muitas vezes inconsciente, pode prejudicar tanto o encarnado quanto o desencarnado. Porquê? Porque paralisa no sofrimento. Quem partiu pode ser atraído de volta a esse ambiente de dor, dificultando a sua caminhada no plano espiritual. E é nesta condição que surgem também os riscos de influências espirituais negativas, pois o desequilíbrio abre brechas para as obsessões. Assim, a saudade não é um fardo, mas uma oportunidade. É um convite de Deus para compreendermos que a vida é eterna. O amor é o grande vínculo que nos une através dos séculos. Se conseguirmos transformar a saudade em lembrança edificante, ela torna-se luz. Se a transformarmos em revolta e apego, ela converte-se em peso. A escolha é nossa. A saudade consoladora, como falámos lá atrás, pode ser pedagoga pela paciência e esperança, potencializadora da educação moral e uma forma de linguagem entre os dois mundos e prova de imortalidade do espírito. Agora vamos falar sobre cada um deles um bocadinho. Portanto, começaremos pela parte da pedagogia, pela paciência e pela esperança. Relativamente à pedagogia, portanto, que a saudade nos traz. Quando alguém que amamos parte para o plano espiritual, sentimos a ausência física e somos chamados a exercitar a paciência e a esperança. Porquê? A saudade convida-nos a compreender que a vida continua, mas que o reencontro não acontece segundo os nossos relógios terrenos, mas sim segundo a vontade de Deus. E também isto nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Sobre a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus omnipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu, no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de milnadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos,
havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo percebemos o quê? Que a brandura perante a dor e a paciência perante a ausência nos torna mais fortes espiritualmente. E é nesta aprendizagem que compreendemos que o tempo não é inimigo, mas sim um instrumento de Deus para quê? Para suavizarmos os nossos sofrimentos e amadurecer os nossos sentimentos. Relativamente à esperança, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz as seguintes perguntas aos espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Ao que eles respondem, não, por isso que a vida lhes foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Daí a escolha de lidarmos com a saudade, da forma como lidamos com a saudade ser nossa. Numa outra pergunta-lhes, concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas quando isto não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade, tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Allan Kardec, nestas perguntas, no Livro dos Espíritos, lembra-nos que a felicidade relativa do homem na Terra depende em grande parte da resignação diante das provas. E a saudade é justamente uma dessas provas. Ao aceitarmos com serenidade o tempo necessário para a cura, aprendemos a valorizar o hoje e a confiar no amanhã. Assim, o tempo não apaga o amor. O que ele faz é suavizar a dor, transformar a dor em maturidade. A ferida aberta pela separação, pouco a pouco, converte-se em cicatriz. E a lembrança que antes era apenas sofrimento passa a ser também gratidão pelos momentos vividos e certeza da continuidade da vida. A saudade, quando iluminada pela fé, deixa de ser um peso para se tornar uma escola. E nessa escola do tempo aprendemos que amar é confiar, esperar e permanecer ligados pelos laços eternos do Espírito. Tínhamos falado da saudade também como potencializadora da educação moral. Então, a saudade também cumpre um papel muito especial na nossa vida interior. Ela convida-nos à reflexão moral. Quando recordamos alguém que partiu, a nossa memória desperta sentimentos de gratidão, arrependimento e desejo sincero de promover a nossa reforma íntima. Às vezes, ao recordarmos os familiares ou as pessoas que amamos, que já partiram, temos exatamente este tipo de sentimentos de gratidão pelos momentos que tivemos juntos, de algum arrependimento de algumas coisas que fizemos menos correta e algum desejo até exatamente de nos modificarmos um bocadinho interiormente em virtude deste arrependimento que tivemos. Assim, a lembrança pode ser uma fonte de crescimento espiritual. Lembrar de um ente querido que nos deixou bons exemplos pode inspirar-nos a cultivar as virtudes que ele admirava, corrigir falhas que talvez tenham marcado a nossa convivência. Assim, a saudade deixa de ser apenas dor e passa a ser inspiração para a evolução. Mas costuma-se dizer que depois de morrer somos todos muito bons. E é exatamente isso também que eu queria chamar a atenção. A saudade não se deve transformar numa idealização excessiva. Muitas vezes a gente tem essa tendência. Quando morreu, era tão boa pessoa, era tão bonzinho, pronto. E é exatamente isso que não deve acontecer. Muitas vezes, ao recordar um ente querido, corremos o risco de cristalizar uma imagem que não é real. Pelo sofrimento que insiste em prender-nos à ausência, quer pela tendência de imaginar uma perfeição que não corresponde à realidade do espírito.
Mas o verdadeiro amor não cria ilusões, recorda exatamente com gratidão e realismo e reconhece as virtudes sem deixar de compreender as limitações humanas. Ou seja, nós devemos recordar os nossos entes queridos, os nossos amigos, as pessoas que amamos e que já partiram, mas de uma forma realista. Reconhecer-lhes os defeitos, as virtudes, e que mesmo com aqueles defeitos que eles tinham, nós amávamos-los muito e amamos-los muito na mesma. Pronto. São humanos. Essa é a realidade. Até aqui refletimos, portanto, sobre a saudade como laço espiritual, como prova de paciência, como instrumento de educação moral, mas há ainda um aspecto muito bonito e reconfortante. A saudade também pode ser compreendida como uma linguagem entre os dois mundos. E é esse que vamos agora falar. A saudade pode ser vista também como uma forma de comunicação espiritual, porque pensamentos e sentimentos são vibrações que alcançam o espírito amado. Quando lembramos de alguém com amor, emitimos ondas mentais que são captadas no plano espiritual. E a saudade pode ser resposta à lembrança do próprio desencarnado que também pensa em nós. A saudade não é apenas dor, mas também um diálogo silencioso. Ela recorda que o amor é a linguagem universal e que a distância entre os mundos não rompe a possibilidade de comunicação. Esta é uma pergunta que também está no livro dos Espíritos. Veem os Espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, ou que os Espíritos responderam, podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Uma outra pergunta. Podem os Espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Ao que os Espíritos respondem. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem dissimular. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer outra coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes o vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Isto no livro dos Espíritos de Allan Kardec. Portanto, eles estão junto de nós. Segundo a doutrina espírita, pensamentos e sentimentos são vibrações. Assim, sempre que pensamos em alguém com amor, emitimos ondas mentais que ultrapassam as fronteiras do mundo físico e alcançam o espírito amado. A lembrança sincera é como uma carta espiritual enviada sem papel, sem palavras escritas, mas recheada de vibrações que tocam o ser querido. A saudade que sentimos pode ser também um reflexo de algo que vem do próprio desencarnado, quando eles pensam em nós ou quando nos desejam transmitir o seu carinho. Esse laço de pensamento repercute no nosso íntimo como lembrança súbita, sonhos, etc. Ou como saudade que brota sem motivo aparente. Também no livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos Espíritos que as causam. O Espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhes eram caros na Terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez à reunião com eles. Agora a saudade como prova também de imortalidade do espírito. A própria existência da saudade já é, em si, uma das maiores provas de que a vida não se resume à matéria. Se a morte fosse o fim absoluto, se o amor fosse aniquilado com a destruição do corpo, então a saudade não teria sentido algum. Seria apenas uma dor sem propósito e um sentimento vazio e cruel. A saudade é então a voz da alma dizendo: o amor não terminou,
É uma intuição viva de que somos imortais, de que os laços que construímos ultrapassam os limites da carne e os reencontros são uma certeza divina. Por isso, não devemos ver a saudade como um castigo, mas como uma prova da imortalidade. Divaldo também tem algo para nos dizer sobre isto. Se o seu choro é o fruto da saudade de uma mãe que sente a ausência física do filho, como pode prejudicar? Eu digo aos meus amigos, se quando eu morrer ninguém chorar, eu digo, meu Deus, eu era uma peste. Todo mundo ficou contente. O chorar, o sentir saudade, são expressões da nossa ternura, da nossa afetividade, da nossa emoção. O que não devemos fazer é reclamar, investir contra a divindade, procurar falar que é injusto, compreendendo que em cada segundo morrem 7.000 pessoas. Um dia de ser uma pessoa da nossa família. Porque se morrerem todos, menos a nossa família, já imaginou que desastre? Ficar no planeta inteiro, nós e a família. Então, chore. Sentiu saudade, emocione-se. E diga docemente, meu filho, Deus lhe concedeu uma morte tão cruel e tão libertadora, porque a vítima sempre é amparada pelo amor de Deus. Estou com saudade, não repare, mas eu vou fazer o bem em sua homenagem. Eu vou transformar as minhas lágrimas em pérolas de conforto àqueles que sofrem. Em sua homenagem, meu filho. E ele receberá não só o pensamento de alegria pelo bem que você lhe pode fazer, como ficará aliviado de saber que você não sofre mais. Na medida do possível, quando vierem as lágrimas, lembre-se de que o seu amor de mãe pode repartir em homenagem a ele palavras de conforto a quem esteja sofrendo mais do que você. É assim o bem suplanta o mal. O amor anula os nossos erros. Se o seu choro... E então conseguirmos lidar com a saudade de uma forma saudável, o que é que isso nos traz? Traz-nos serenidade interior, fortalecimento da fé em Deus, ampliação da capacidade de amar e uma esperança renovada no reencontro futuro. Portanto, lidar com a saudade não é fácil. E há dois grupos, há duas faixas etárias que para mim merecem especial atenção relativamente a isto do luto e da saudade. São elas as crianças e os idosos. Não é fácil explicar a uma criança que o avô que ela gostava, a avó partiu, ou mais difícil será ainda justificar que o pai ou a mãe, que são os pilares, muitas vezes, das crianças, que partiram, não é? Não há de ser fácil. E para os idosos, penso que também não é fácil explicar que um filho parte à frente deles. Não é fácil explicar se não tivermos por base a doutrina espírita. Isto porquê? Porque as crianças, mesmo sem compreender plenamente a morte, já manifestam saudades de familiares, amigos ou até situações simples. A criança traduz a saudade com perguntas, que muitas vezes temos dificuldade em responder, choro e necessidade de colo. Mas é aqui que nós temos a oportunidade, enquanto adultos, de se apresentar a visão espírita da continuidade da vida de uma forma simples e consoladora, sem enganos e sem fantasias, para que desde cedo eles comecem a conviver e a perceber esta forma de lidar com o desencarnar, com a morte. A grande maioria de nós tem dificuldade em lidar com a morte exatamente porque crescemos numa sociedade em que a morte tem esta conotação pesada de que a morte
que morremos e nunca mais vimos ninguém daqueles que gostamos e pronto. A criança aprende a lidar com a saudade observando como os pais, irresponsáveis por eles, enfrentam as suas próprias perdas. Se nós sofrermos e tivermos sempre com uma visão sofredora relativamente às perdas que temos na vida, é certo que os nossos filhos vão seguir esse padrão. Se de outra forma conseguirmos lidar com isto de uma forma mais leve, se calhar eles também tendencionalmente o irão fazer. Já na velhice, o idoso carrega lembranças de muitas pessoas, épocas e experiências, e saudade torna-se uma presença constante, porque vai vendo os idosos vão vendo os outros partir, os amigos da idade deles vão partindo e vão sentindo que eles vão ficando e que estão a ficar sozinhos. Também, se não for bem trabalhada, pode levar à melancolia, à solidão e até ao desânimo para viver. Quando iluminada pela fé, a saudade pode ser fonte de serenidade, aceitação e ensinamento para os mais jovens. Aqui os idosos também podem ter um ensinamento para com os mais jovens. O idoso pode transformar a saudade em transmissão de histórias, valores e exemplos, deixando viva a presença dos que já partiram. Ou seja, a saudade é companheira em todas as fases da vida, mas manifesta-se de formas diferentes. Na infância é pura, espontânea e carente de explicação. Já na velhice é profunda, reflexiva, mas carente de esperança. Portanto, a saudade é um sentimento profundo que nasce do amor e da ausência daqueles que já partiram. Muitas vezes esse vazio no coração leva as pessoas à procura de consolo e esperança, e é nesse ponto que a mediunidade se apresenta como uma ponte de luz. E assim muitas pessoas procuram, através da mediunidade, manifestações espirituais que são um bálsamo para a dor e separação, mas há cuidados éticos a ter com essas manifestações. E era sobre isso que eu vos queria falar um bocadinho. Portanto, a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano e no Espiritismo é compreendida como um instrumento de auxílio e esclarecimento. Ela exige responsabilidade, não é um privilégio, mas sim um compromisso. Por isso, se refletimos sobre os cuidados éticos no exercício mediúnico, é essencial para que essa ponte entre o mundo espiritual se mantenha segura, respeitosa e sempre voltada ao bem. Kardec registou em alguns dos seus livros inúmeros depoimentos de espíritos que falam do reencontro e que descrevem a sua adaptação ao plano espiritual e transmitem conforto aos familiares. Mensagens mediúnicas sérias podem oferecer esperança, paz e confirmação da continuidade da vida. Temos isto escrito no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro O Meu Céu e o Inferno, livros da codificação espírita. Mas há riscos e cuidados necessários a ter em conta. Nem toda a comunicação é confiável. Existem espíritos levianos e mistificadores. O apego excessivo à busca de contacto pode gerar dependência emocional e abrir campo a ilusões. E a família enlutada, fragilizada, pode ser alvo de exploração ou engano, se não tiver discernimento. Já, como se diz, o telefone toca de lá para cá e não de cá para lá. Muitas vezes as pessoas vão à procura porque quem está a sofrer o luto quer encontrar respostas, quer encontrar um contacto, anseia por uma comunicação e vai à procura de algo e as coisas não são assim. Portanto, a comunicação é de lá para cá e não de cá para lá. Existem critérios até para, quando existe uma comunicação, existem critérios de autenticidade para verificar se essa comunicação é autêntica ou não. E só para vos dar aqui assim um lamiré, a mensagem tem que ter simplicidade, clareza e serenidade no teor da mensagem. A ausência de sensacionalismo, previsões fúteis ou contradições com o Evangelho. As mensagens autênticas reformam princípios universais como o amor, o perdão, a fé e a caridade. Falam sobre como os desencarnados também sentem a saudade dos seus entes queridos, mas ao mesmo tempo transmitem a paz e o consolo dos que estão bem no plano espiritual. Mais do que
detalhes pessoais trazem conteúdo moral e elevação espiritual, e a comunicação deixa a pessoa mais consolada, mais serena e mais disposta ao bem. Assim, e em forma de síntese, enumerei pequenos passos simples para tentarmos transformar a dor da ausência em força, paz e confiança no futuro. Primeiro passo. Isto agora parece assim uma receita. Ore em favor do ente querido. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-nos dele, é pôr-se em prática, em comunicação com ele. Isto está descrito no Livro dos Espíritos, na pergunta 659. Reserve alguns minutos diários para uma prece simples. Eleve o pensamento, deseje paz e luz ao Espírito amado. Evite chamar pela dor, ore com confiança e amor. E Divaldo também tem algo para nos dizer. Perdem-se coisas, pessoas morrem. Não receio dizer a palavra. Ele morreu, desencarnou. Portanto, fisicamente separou-se de você, mas continua vivo. Quando você está a sentir essa presença contínua, é perfeitamente normal, porque foi uma convivência. Você dependeu muito dos momentos de estar junto, e o seu inconsciente, o seu mundo interno está encharcado da presença dele. Pode ser que também ele ainda não cientificado do que aconteceu, permaneça em casa e esteja influenciando-a, possivelmente. O que fazer? Ore. Procure substituir a evocação dele por outra e qualquer atividade. Segundo passo. Transforme lembrança em gratidão. Recorde os momentos felizes com ternura e reconhecimento. Agradeça a Deus pela oportunidade da convivência. Evite o apego doentio. Os espíritos estão em toda a parte, observam os nossos atos e penetram nos vossos mais íntimos pensamentos. A saudade não deve ser prisão para si nem para quem partiu. O apego excessivo prende o espírito e pode gerar sofrimento. Cultive a serenidade. O amor verdadeiro liberta. Quarto passo. Ressignifique pela caridade. Fora da caridade não há salvação. Dedique obras de caridade em memória do espírito ausente. Faça uma visita, um ato de bondade em seu nome. Cada gesto de amor é uma homenagem viva que fortalece o laço. Quinto passo. Confie no reencontro. A separação é apenas temporária. Todos os espíritos afins se reencontram na vida espiritual ou em futuras reencarnações. E mantenha a esperança. A saudade é a promessa do reencontro. Emmanuel também nos deixou esta mensagem pelo médium Francisco Cândido Xavier. Saudade e amor. Ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações em auxílio deles surjam orvalhadas de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade se te faça desespero. Recorda-os, efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Imagina-lhes as mãos dentro das tuas e oferece algum apoio aos necessitados. Lembra-lhes a presença amiga e visita um doente, qual se lhe estivesse atendendo a determinada solicitação. Distribui sorrisos e palavras de amor com os irmãos algemados às rudes provas, como se os visses falando por teus lábios, e atravessarás os dias de tristeza ou de angústia com a luz da esperança no coração, caminhando em rumo certo para o reencontro feliz com todos eles, nas bênçãos de Jesus em plena imortalidade. Agora tenho aqui uma frase que um amigo me enviou acerca deste tema da saudade e que eu acho muito bonito, que diz: a verdadeira saudade não aprisiona no sofrimento, ela liberta na esperança, fortalece no presente e acalenta o coração, pois ao lembrarmos do que foi belo e feliz, percebemos que aqueles que amamos continuam vivos em nós, sorrindo dentro da eternidade. Esta foi a bibliografia por mim consultada, portanto,
os livros de codificação espírita e depois ali assim Amor e Saudade de Francisco Cândido Xavier.